Olá, tudo bom? Como você se prepara para grandes jornadas? Vamos imaginar que você esteja se preparando, você tenha em vista uma prova, pode ser de alguma disciplina na faculdade, no curso, na MBA, no mestrado, no doutorado, ou uma prova de corrida mesmo. Como você se prepara? Se você sabe que você vai enfrentar um teste ou uma grande prova pela frente, como proceder? Certamente você tem que fazer um planejamento, certamente você vai procurar ajuda e você vai seguir um plano, não é verdade? Algo semelhante a isso, certamente com alimentação adequada e etc., muito provavelmente. E para enfrentar crises, para enfrentar dificuldades, como será que devemos proceder para fazer toda essa travessia? Eu convido você a prestar atenção na leitura da Palavra de Deus, que se dará na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas próprias forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem nós temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O apóstolo Paulo, ele se encontrava escrevendo essa segunda carta de Paulo, que ele escreve à igreja de Corinto. Ele escreveu no ano 55 depois de Cristo, logo após a primeira carta. E ele estava atravessando um momento muito difícil, que ele não nos revela, ele não diz nas Escrituras que momento era esse. Mas o grande objetivo de Paulo ao escrever essa segunda carta à igreja de Corinto era levar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para orientar a igreja, particularmente aconselhando em momentos de grandes conflitos e tribulações. Paulo, como eu disse agora há pouco, Paulo estava passando por alguns momentos muito difíceis. Ele não diz quais foram esses momentos, ele prefere guardá-los para si, mas foram momentos de tanta intensidade que ele chegou até mesmo a pensar que não escaparia vivo daquela situação. Entretanto, o livramento veio de Deus, o único que pode de fato livrar. Então, exatamente pela experiência que ele passou, pela dificuldade que ele enfrentou e como Deus lhe abençoou, ele compartilha isso com a igreja, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje, enfrentando as fortes tribulações. Enfrentando as fortes tribulações. A experiência do apóstolo Paulo foi tão árdua, foi tão dura, mas ele encontrou um caminho
e ele passa para nós quais foram esses caminhos. O primeiro ponto que o apóstolo Paulo revela para a igreja e que nós queremos extrair do texto, irmãos, é que nós enfrentamos fortes tribulações bendizendo o santo nome do Senhor. Bendizendo o santo nome do Senhor. O verso de número 3, o apóstolo Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre bendito seja o nome do Senhor, o Deus de toda consolação, porque o contexto no qual ele estava vivenciando, experimentando naqueles dias, era um contexto exatamente oposto. Era um contexto que favoreceria, irmãos, tristezas. Mas ele fala que Deus é o Deus da salvação, Deus é o autor do plano da redenção. Era aquele momento, irmãos, em que Paulo poderia fazer de tudo para se voltar contra Deus, mas ele exalta a grandeza de Deus, ele bendiz o nome do Senhor. Ele cita ainda que Deus é fonte de todas as misericórdias. Fonte é aquilo que emana, que jorra. Então, quando nós estamos enfrentando dificuldades ou grandes tribulações, irmãos, a primeira lição que o apóstolo nos ensina é bendizer o nome do Senhor, falar bem, exaltar. Ele fala ainda que Deus é o Deus de toda consolação. O que Paulo mais precisava naquele momento para enfrentar as suas tribulações, quando, repito, ele pensava que não escaparia vivo daquele momento, o que ele mais precisava era de consolo. Então, o que ele vai à fonte, ele vai a Deus. Bendiga o nome do Senhor. Que os seus lábios pronunciem palavras que exaltem a glória, a honra e a grandeza de Deus. O segundo caminho que o apóstolo Paulo aponta aqui, irmãos, é que nós enfrentamos as fortes tribulações trazendo à memória que somente Deus é quem nos consola em todos os momentos. Trazendo à memória que somente Deus é quem nos consola em todos os momentos. O verso de número 4, ele diz assim: É Ele quem nos conforta em toda a tribulação. É Ele quem nos consola, é Ele quem nos conforta em todas as tribulações. Quando nós estamos passando momentos de tribulação, quando nós estamos passando momentos de angústias e grandes dificuldades, alguns sentimentos são muito comuns e próprios. Dentre eles nós podemos citar reclamação, lamentação e murmuração. Sentimentos assim são os mais comuns, não é mesmo? Mas não vamos nos esquecer, Paulo está passando por um momento de tribulações e ele precisa vencê-los. Esses momentos precisam ser vencidos, então ele se alimenta da esperança em Deus. Os sentimentos mais naturais são esses que eu acabei de citar, além de pensarmos também, irmãos, que Deus se esqueceu de nós e nos largou ali sozinhos nas tempestades da vida. Entretanto, o apóstolo Paulo nos ensina que é necessário que a nossa mente seja nutrida com esperança. A nossa mente precisa ser alimentada, fortalecida com esperança, a esperança da visitação do Deus de toda consolação. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, irmãos, porque foi o caminho, foi o antídoto, foi o remédio que ele encontrou nas tribulações que ele mesmo estava presenciando. Um terceiro caminho, uma terceira lição que o apóstolo Paulo nos ensina sobre como atravessar esses momentos de fortes tribulações, irmãos, é revisitando, aprendendo o caráter pedagógico. Revisitando e aprendendo o caráter pedagógico de todas as tribulações. Ainda no verso 4 ele diz assim: É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, o que nós aprendemos e o que Paulo ensina é que as coisas não ocorrem por um acaso.
Aliás, nós temos um hino no nosso inário, na Inódia Brasileira Evangélica, que fala exatamente isto: as tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. E é exatamente essa a convicção do apóstolo: há um propósito em todas as coisas, inclusive nas tribulações. Nesse caso, o apóstolo Paulo diz que ele estava passando aquelas tribulações, tendo como fonte Deus, como seu suporte, para ele poder abençoar outras pessoas que também estariam passando em grandes dificuldades. Aqui no caso, a própria igreja de Corinto. Observe bem, irmãos, como Deus alimenta o apóstolo Paulo, observe bem como Deus abençoa Paulo, e agora Paulo está abençoando a igreja de Corinto. Da mesma maneira, irmãos, naquilo que você está passando, naquilo que todos nós estamos passando no momento, há um caráter pedagógico. É necessário aprender com as circunstâncias, é necessário aprender com os momentos. As tribulações são grandes professoras que revelam a nossa humanidade, a nossa pequenez, a nossa finitude, a nossa limitação, a nossa fragilidade, expõem todas as nossas limitações e nos direcionam para o saber maior, o saber de Deus. As tribulações, irmãos, tornam-se multiplicadoras da graça. Elas também se tornam atores da misericórdia e são também protagonistas da esperança de Deus, ao nos proporcionar oportunidades de testemunhar porções generosas do amor de Deus aos corações aflitos. Paulo, irmãos, está muito exultante no Senhor a despeito daquele momento que ele estava passando. Agora ele olha, ele contempla as dificuldades da igreja de Corinto e ele diz: gente, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Eu também passei por um momento difícil, diz Paulo, mas naquele instante, eu voltei o meu olhar para o alto. Eu comecei a bendizer ao Senhor, porque Ele é fonte de toda consolação. Eu comecei a alimentar a minha mente, a povoar o meu espírito com a graça de Deus, com palavras de esperança. E eu aprendi o que Deus quis para mim, com um propósito pedagógico das tribulações. Concluindo a nossa reflexão de hoje, é sabido, irmãos, que todos nós enfrentamos ondas tempestuosas e grandes dificuldades. Neste presente momento, o mundo está passando por um momento assim, de turbulência, um momento de grandes apreensões, de grandes aflições, com notícias que trazem, às vezes, até desespero. Eu quero convidar você, na manhã de hoje, a olhar para o alto, a olhar para cima, a olhar para Deus, a renovar a sua esperança no Senhor. Ele é o Deus de toda a consolação, Ele é a fonte de todo bem. Aprendemos com o apóstolo Paulo, irmãos, a enfrentar esses momentos difíceis bendizendo. É necessário que os nossos lábios não repitam os números que nós ouvimos, as notícias que temos ouvido ou que querem que acreditemos nelas. É necessário, irmãos, que nós voltemos o nosso olhar para a palavra de Deus como fonte de toda a verdade. Nem sempre os números que são apresentados, nem sempre eles podem ser os verdadeiros, nem sempre as notícias que são veiculadas podem ser as verdadeiras. Eu quero, ainda nessa mensagem, deixar um desafio para você. Eu quero sugerir para você, nesses dias, que você procure no YouTube um filme chamado Mera Coincidência. Mera Coincidência. Baixe esse filme ou assista mesmo diretamente no YouTube. Esse filme é muito interessante. É uma ficção, naturalmente, mas ele serve para ilustrar como as notícias são fabricadas e que os diretores são capazes de fazer quando querem manipular uma situação ou um tema. A palavra de Deus, ela não manipula, ela revela a verdade de Deus. Portanto, os nossos olhos devem estar voltados para as Escrituras, os nossos olhos devem estar voltados
para o alto. Por isso que o apóstolo Paulo bendisse o nome do Senhor. Ele falou bem, ele exaltou, ele anunciou esse nome. Ele se alimentou não das notícias daquilo que ele via ou ouvia, mas ele alimentou a sua mente com a certeza de que somente Deus é o Consolador. E somente Deus poderia estar com ele naquele momento. E ele também buscou aprender o caráter do propósito pedagógico daquele momento. Provérbios capítulo 3, versos 10 e 11, Salomão escreveu: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Deus tem sim caráter pedagógico em todas as coisas. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12, o apóstolo disse: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranhe, há propósitos em todas as coisas. E o último texto, o autor da carta aos Hebreus, no seu capítulo 12, verso 11, escreveu: Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, no entanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Enfrentando grandes tempestades. Todos nós as enfrentamos, com maior ou menor intensidade, e atualmente nós também estamos enfrentando. Como enfrentar? O apóstolo Paulo também enfrentou e nos ensina a olhar para o alto, a renovar a esperança, a bendizer o nome do Senhor, a povoar a mente com a esperança da palavra de Deus. E aí eu lhe pergunto, você tem se alimentado da palavra de Deus? No início da reflexão de hoje eu perguntei como a gente se prepara para as grandes provas, né? Provas de faculdade, de MBA, de cursos ou até mesmo uma maratona. Tudo requer um preparo, tudo requer disciplina. Nesses momentos que estamos vivenciando da mesma maneira, precisamos estar bem preparados, espiritualmente também. Cuide da sua alma, alimente-a, fortaleça, e não há alimento melhor do que as Escrituras. Não há alimento maior do que a palavra de Deus. Alimente-se com a verdade, deixe a ficção tomar o seu lugar. Mas deixe a palavra de Deus tomar o seu lugar na sua mente e no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Você gostou da mensagem de hoje? A mensagem de hoje foi edificante para você? Você aprendeu algo novo hoje? Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com as pessoas do seu contato. Espalhe essa mensagem, espalhe essa semente, espalhe essa luz. Certamente há muitas pessoas do seu contato, pessoas do seu meio, que também estejam precisando de uma palavra de consolo, de conforto que somente Deus tem para dar. Compartilhe esse vídeo, diga aquilo que você aprendeu e diga: olha amigo, olha amiga, ouça a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo. Se você desejar também, você pode visitar o nosso canal no YouTube, IPB Bela Vista, São Paulo, e veja lá os outros vídeos que estão gravados e também assista, cultue ao Senhor juntamente conosco, preste culto ao Senhor e compartilhe esses vídeos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado, um grande abraço.